A paz do Senhor Jesus para os irmãos em Cristo Jesus. E passei uns dias aqui sem fazer uma mensagem na nossa vida, mas hoje, pela misericórdia e a graça de Deus, vou deixar alguns versículos para nossa meditação, porque nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Os sinais têm acontecido. E uma coisa que me deixa um pouco assim, até assustado e preocupado, porque os discípulos pregavam a vinda de Jesus há 2000 anos atrás. E os sinais estão aí. A maldade multiplicou. Tragédias acontecendo. Guerras, matança nas guerras. Tremor de terra. Maremoto. Tantas coisas acontecendo. E o ser humano só pensa em dinheiro, na maldade, perseguir mesmo o povo, os cristãos, matar os cristãos, em busca de dinheiro, porque só persegue por dinheiro. E muitos cristãos, e muitos que se dizem cristãos também perseguem, recebe dinheiro sujo, sobe nos altares e fala que é prosperidade de Deus. É por isso que o mundo está desse jeito. Eu creio que essa catástrofe que aconteceu aí é muita maldade que aconteceu naquele lugar e a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Mas a ira de Deus está se acendendo contra este povo na região onde eu moro também. Porque é um povo que só pensa no dinheiro e na maldade. Atropela os fiéis, atropela os inocentes como se atropelasse galinha para jogar na panela para fritar. Amados, nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos nos dias piores que nós podemos imaginar na face da terra. Mas a palavra de Deus ela é o nosso refúgio, o nosso socorro. E nós cremos no Senhor. E o Senhor já tinha nos advertido na sua palavra acerca do fim dos tempos, da perseguição do justo. E o Senhor falou que o justo ia ter muitas aflições, muitas perseguições, por amor do evangelho, da palavra de Deus. E muitos iam ser mortos por causa da palavra de Deus, como foram no passado e está sendo no presente. E uma coisa que eu fico... Porque os falsos profetas ainda estão esperando a perseguição da igreja. Mas os fiéis, os homens de Deus, mulheres de Deus, que têm visão pelo Santo Espírito de Deus, já está vendo que a igreja verdadeira já está sendo morta e perseguida há muito tempo. Ainda resta um restinho de fiéis na terra. Perseguidos e muitos estão sendo mortos todos os dias. Mas os falsos profetas encobrem isso. Mentem, enganam e encobrem. Eu estava aqui sentado, meditando nos dias de hoje, os acontecimentos, e eu vejo que as perseguições de hoje estão sendo pior do que a do passado. Porque os Judas do passado não tinham tecnologia. E os Judas de hoje têm a tecnologia a seu favor. Então ficou pior. Pior do que no passado. Porque no passado não tinha tecnologia para cercar os justos e a igreja. Hoje tem. Então, amados, o homem e a mulher de Deus que não tem a visão do Senhor acerca disso, ela está morta. Só pode estar morta. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus está vendo claramente os acontecimentos e vendo tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Eu estou falando de mim, eu não tenho mais prazer de viver nessa terra. Não. Você vê, a classe mais pobre é a classe que se vendem, que se deixa ser usada, se vende como Saul vendeu a sua primogenitura por irmão por um prato de sopa. Eles se vendem o céu, a eternidade, por um prato de sopa. Não tem nada, continua tendo nada, mas dá alma para o Satanás por uma ninharia. É duro dizer isso, mas é a pura verdade. Eu vou deixar um versículo aqui na palavra de Deus, para nossa meditação. No livro de João, no capítulo
no capítulo 8, mas eu quero ler uma passagem que eu ainda não preguei, do verso 45 em diante. Que aqui Jesus discutia e repreendia os discípulos, não, os judeus, os falsos profetas, né, da época. Que esse aqui não era os discípulos. O Senhor o repreendia, porque eles falavam em nome de Deus, falavam do amor, mas perseguia Jesus e tentava matá-lo. Então eu vou ler aqui do 45 para baixo, porque eu já fiz uma mensagem daqui para cima, eu vou ler do 45 para baixo, que diz assim: Mas por que vos digo a verdade e não crerdes, e não me crerdes? Jesus dizia para ele: por que eu digo a verdade e não me crerdes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vós digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escuta, porque não sois de Deus. Responderam, pois, por os judeus, e disseram-lhe: Não dissemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonras. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, e nunca verá a morte. Amados, vou parar só até aqui. Observa bem o que a palavra diz nesses pedacinhos. A palavra diz assim, ó: Mas por que digo a verdade e não me credes? Jesus disse para ele. Jesus dizia a verdade e eles não criam. Amados, é a mesma coisa hoje. Eu não vou falar dos que não são cristãos, não. Dos que não carregam a Bíblia, não. Eu vou falar dos falsos profetas, porque as igrejas são quase todos falsos profetas. Os justos são pouquíssimos e estão sendo perseguidos e passando muita luta. Eles ouvem a palavra, falam da palavra, mas não creem, não acreditam na palavra, mas praticam obras ao contrário, porque eles já têm o espírito do anticristo sobre eles. Eles já têm o espírito do anticristo sobre eles. Agora vamos descer mais abaixo aqui, o 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus perguntou para ele: quem dentre vós me convence de pecado? Agora pergunta para este povo através da palavra, qual deles convence nós de pecado? As próprias pessoas que não são cristãos já não querem mais converter por causa dos falsos profetas que estão misturados com muitos deles na maldade. Aí as pessoas não convertem. É aquela raça que nem vai e nem deixa o outro ir. São os que fecham a porta de Deus para não deixar os outros entrar. São servos de Satanás. Mas o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão é Deus. E continua sendo Deus. Vamos aqui lá por... Vou ler a segunda estrofe, segunda parte. E se vos digo a verdade, por que não credes?
Jesus disse para ele, se eu digo a verdade, por que não crê? Então eu pergunto, se a palavra de Deus é a verdade, por que não crê? Crê. Todos falam que crê, da boca para fora. Crê de gogó, mas pratica maldade. Eu estou falando de quantos homens que se dizem pastores, que se dizem irmão, que se dizem crente, que me persegue e me persegue de morte, traz pessoas para me perseguir, me difama e diz que é pastor. Um dia desse atrás aí, um colocou lá no Facebook um gesto de soco e falou assim, agora vai. E é pastor. Para mim, a minha concepção é pastor de bode, que o pastor de ovelha nunca foi e nunca será. Amados, Satanás tomou conta da terra. Só não vê quem não quer ver, quem não tem o Espírito Santo. Já governou o mundo, governou as igrejas. O mundo já é do maligno e Deus do princípio, que assim diz o próprio Deus. Mas ele já governou os templos, já governou as igrejas. Quem opera lá é o espírito do anticristo. Tem pastores fiéis, mas os pastores fiéis estão padecendo, estão perseguidos. Os fiéis dentro da igreja estão perseguidos. Eu estou mentindo? Levanta aí algum pastor, algum irmão de igreja e fala para mim que eu estou mentindo. Fariseu eu vou levantar um monte, mas vê que eu estou mentindo. É o fim dos tempos. Jesus está voltando, porque não tem como ficar pior. Aos meus olhos não tem como ficar pior. Não tem como ficar pior. Vamos lá para o 47. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus, porque isso vós não as escuta, porque ó, quem é de Deus escuta a palavra de Deus, por isso vós não escutas, porque não sois de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O que é que a palavra está falando aqui? Eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus, guarda no coração, as pratica, padece perseguições pelo amor de Cristo e o amor ao próximo. O que é que mais dói num cristão? É você ver pessoas que batem no seu ombro, te chamam de irmão, te perseguir, te desejar o mal, planejar o mal contra você. Por que que eles não ouvem a palavra de Deus, não praticam e não aguardam? Porque não são de Deus, não são de Deus. Eles não são de Deus. Porque quem é de Deus, o que a palavra diz? Ó. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escuta, porque não sois de Deus. Isso não é de Deus. Quem é de Deus não escuta, não guarda, não pratica. Não é de Deus. Mas eles, entre si, consolam uns aos outros com palavras falsas. Para consolar, e fica tentando consolar uns aos outros com as suas palavrinhas falsas, enganosas. É um povo nojento, que dá nojo você passar até perto. São os falsos profetas. Dá nojo, mas a gente tem que suportar. Porque a Bíblia diz que nós somos capacitados pelo Santo Espírito de Deus para suportar os fracos. Agora, vamos mais embaixo aqui. Que eu não sou de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônios? Eles viraram para Jesus, o Filho de Deus. Falou, não dissemos nós que tu és samaritano e tens demônios? Falou que Jesus tinha demônio. É por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Por causa disso aqui. Que eles falavam que Jesus tinha demônio, expulsava demônio por um espírito de demônio de Boizebu. Falou que Jesus tinha um espírito de Boizebu, demônio no corpo. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. E eu não sou pastor não, irmãos. Não sou presbítero, não sou diácono. Essa raça não dá crédito para ninguém não.
mas eu sou um homem que temo a Deus, almeja a vida eterna, tem padecido pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, sofrido retaliações pelo amor de Cristo, porque eu sei que Jesus morreu para me salvar, me dá o direito da vida eterna. E não é só para mim não, para todos os ouvintes, para todos eles. Mas eles negam porque não são de Deus, não é nascido de Deus e nem tem o Espírito Santo. Então, falou que Jesus tinha demônios. 49. Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes honro meu Pai, e vós me desonra. Jesus falou: eu não tenho demônio. Antes eu honro meu Pai, e vocês me desonram. E continua desonrando até hoje. Tem uma raça maligna aí que desonra Jesus e Deus e a palavra até hoje. Nas atitudes, nas práticas. Honra o Senhor de palavra, mas o coração longe de Deus. Jesus honrou tanto que ele disse para o Pai: Pai, quando ele ressuscitou e estava na terra comissionando os discípulos, os 40 dias, ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, agora me glorifica no céu com a glória que eu tinha antes. Oh, glória a Deus! Jesus era glorificado antes de vir no ventre de Maria. Me glorifica no céu com a glória que eu tinha antes. Eu te glorifiquei na terra, Pai. Agora me glorifica no céu com a glória que eu tinha antes. Que como Jesus glorificou a Deus na terra? Jesus, quando estava orando no Getsemane, Jesus ali para ser entregue às mãos dos homens, que igual esses homens de hoje aí, os fariseus, Jesus ali virou para o Pai: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo, Jesus olhou para mim e para você, que nós hoje íamos depender da vida eterna e só Ele podia dar ali, com a sua morte na cruz do Calvário. Ele disse: Pai, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Porque nós íamos depender de Jesus para ser salvo. Nós ia depender da morte de Jesus para nós ter o direito da vida eterna e do Espírito Santo e da salvação. Por isso é que a Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus, que os medrosos se vendem e se rendem a Satanás. Não tem salvação para os medrosos, porque desonra Jesus, desonra a Deus nas suas práticas, nas suas atitudes. E depois surge alguns e outros aí na internet falando que muitos cristãos estão botando medo. Medo! Falar do lago de fogo, que se não aceitar Jesus, não se render a Jesus, não perdoar, não amar, vai ser lançado no lago de fogo, é botar medo? Nós estamos nos últimos dias, nós estamos nos dias de pregar isso mesmo, pregar lago de fogo ardente para quem não crê, para quem não aceitar Jesus, não tem salvação. E uma nova Jerusalém para uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vai converter, tem que converter a Jesus. Antes de você abrir a boca para que muitos estão pregando, botando medo, terror no povo, vai converter. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, a vinda do Senhor está próxima. E Jesus respondeu: não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonram. E continua desonrando Jesus até hoje. Vamos para os 50. Eu não busco a minha glória, mas a quem a busque. Mas quem a busque? E julguem. Ele falou: eu não busco. Jesus veio na terra e ele disse para os judeus: eu não busco a minha glória. Eu não busco a minha glória. Quem a busque? Quer dizer, você vê hoje que a maioria dos homens, entre aspas, que se dizem um homem de Deus, eles só buscam o dinheiro, o carro novo, a glória, eles querem andar como Salomão, porque tem o espírito de Salomão. O espírito de Salomão está sobre eles. O espírito do anticristo está sobre eles, porque Salomão no final se rendeu aos demônios, prostou diante de outro Deus, e a própria palavra fala: não faça como Salomão, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus deu tudo àquele homem, deu riqueza, deu tudo. No final da história, aquele homem lançou, vomitou tudo fora. Tudo fora. Então,
Vamos ficar ligados. Ó, ao 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. O que o Senhor está dizendo aqui? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. É você ouvir a palavra do Senhor, guardar no coração e as a praticar. Eu estou rodeado de Judas. O que eu falo da perseguição hoje é pior? Porque os Judas de hoje trabalham também com a tecnologia. E no passado não tinha tecnologia. Nessa área é pior. Em outra área não. Em outra área Jesus gerou nós de novo na cruz do Calvário, dando o direito da vida eterna. Mas em termos das perseguições, a tecnologia hoje ajuda os falsos profetas, os perseguidores, os filhos de Satanás. Mas nós temos um Deus do nosso lado. Portanto, o próprio Deus, o próprio Jesus disse: lembra do que eu fiz o povo no deserto. Com braço forte livraste da garra de Faraó. Se você guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, você nunca verá a morte. A palavra não é minha, portanto eu vou ler o último versículo para vocês entenderem. A palavra é de Deus, vinda fresquinha para o seu coração. Ó, em verdade eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Guarda os mandamentos do Senhor e você nunca verá a morte. A morte carnal não significa morte, significa justo, significa passar de uma vida para outra. Creia nisso e guarde a palavra de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Em nome do Senhor Jesus.